Oh, já estás aí? Como é, comandantes da minha extensão Home Assistant, preparados para um vídeo de update do Home Assistant a 2024.1? Vamos ver as novidades. Eu deixei de fazer muito estes vídeos do ano passado porque as novidades vinham muito em cima da voz, controle local, foi o Ear of the Voice do Home Assistant do ano passado e eu ainda não comecei a explorar essa funcionalidade. Vou fazê-lo este ano. Subscreve se queres ver todas estas novidades. Enquanto estava aqui a explorar o novo update, pensei, tenho mesmo de fazer um vídeo sobre isto, porque principalmente para aquela malta que está à espera para começar e acha ainda que aquilo é muito complexo, a parte das automações foi toda refeita e o UI está muito mais simples. Era realmente pouco intuitivo, mas eles estão agora a mudar isso e a fazer a migração, que tornou as coisas mesmo muito mais simples. Vai já ver, qualquer pessoa é capaz agora de criar automações. Mas antes de irmos ao vídeo, deixa-me só dizer-te que eu vou reativar os sorteios do Patreon e em janeiro... EcoDot, este vai ser o produto que vou sortear pelos patronos, então, que aderirem até ao final de janeiro. Esta EcoDot não vai ser sorteada sozinha, vou também sortear este interruptor, este relay da Sonoff, que é Zigbee, não precisa de neutro, é para controlar interruptores de uma tecla. Portanto, estes dois produtos, se quiseres habilitar-te a ganhá-los, por apenas 2€ por mês podes passar em patreon.com/jpombo e fazer então a subscrição do tier mais baixo. Existem vários tiers, diferentes tiers depois têm diferentes valores e dão também diferente número de tickets para entrar no sorteio, que acontecerá no final de janeiro para estes dois produtos, e em fevereiro haverá outros e em março haverá outros. A minha garantia é que os produtos terão sempre um valor de mercado 10 vezes superior ao tier mais baixo, portanto de 2€. E neste momento as probabilidades são altíssimas porque acho que só há 2 Patreons registados. Por isso, este é o giveaway da internet com mais probabilidades de ganhares. Vais-me estar a ajudar, a incentivar a continuar a trazer produtos, a experimentar, para trazer então o que é que eu acho deles e como é que eles integram com o Home Assistant, como é que se eles são bons ou não, dentro de cada uma das tecnologias, Zigbee, Wi-Fi, porque muitas vezes eu compro coisas que eu sei que eu não vou usar porque não integram no meu ecossistema e custa-me dar dinheiro por esse tipo de produtos. Ou as marcas me mandam e eu depois também vou acumulando, ou então eu preciso mesmo deste apoio para fazer esse investimento apenas para fazer review e depois alimentar o ciclo e fazer giveaway para esse lado então de novo com os sorteios do Patreon. Por isso, 2€ por mês, já sabes, alta probabilidade de ganhar estes dois produtos. Passa em patreon.com e subscreve. E agora, vamos ao update do Home Assistant. Bora. Anda a ver aqui, anda cá. Bom, vamos já começar então no ecrã das automações, que foi quem teve o maior upgrade, na minha opinião, nesta release. Podes ver que eu tenho então o meu Home Assistant em inglês e eu aconselho-te mesmo, porque se tiveres algum problema, precisares pedir ajuda a alguém ou fazer debug de algum issue, a mensagem de erro em inglês e pesquisares no Google, depois vais ter muito mais conteúdo, vai ser muito mais fácil. Mesmo que precisas de usar depois o translator para converter uma ou outra palavra que não estás a entender, deixa em inglês, acredita, vai-te ajudar bastante a despistar os problemas que vais encontrando. Podes ver que nas automações dificilmente vais ter problemas agora. Porquê? Porque está tudo muito guiadinho, tem tudo descrições a explicar o que é que cada um dos steps são e, mais uma vez, isto é um passo no caminho que eles dizem que é muito longo de melhoria na parte das automações. Eu acho que isto é um passão gigante, que é, continuas a ter exatamente os mesmos 3 steps, que é quando, se e then, que é trigger, condição e ação, mas agora está tudo muito bem arrumado e com descrições. Sabes exatamente o when, ou seja, isto é um trigger que começa a tua automação, tens tudo aqui. Um exemplo, quando o sol se põe. E depois, quando fazes add trigger, tens estas opções muito mais focadas para aquilo que são os triggers mais comuns a aparecerem em primeiro. De antes isto estava uma lista gigante, tudo ordenado alfabeticamente, uma confusão para encontrar os triggers. Agora está super arrumadinho, porque está pelo mais comum e depois agruparam os others aqui. Ou seja, normalmente os triggers são a partir de um device, uma entidade ou então um tempo e local. E depois tens todos os outros aqui. Super clean, super arrumado, e tens também um search que é multilevel, ou seja, tu depois dentro do time and location podes escolher aqui calendário, só, ou seja, tens depois multilevel para escolher. E este search é multilevel. Se tu puseres zone, ele vai aparecer aqui zone. Ou seja, podes, se souberes o que queres, pesquisar logo, advanced users felizes, mas tens também isto arranjado de forma a que tenhas aqui as descrições e os use cases mais comuns para os utilizadores principiantes ficarem também felizes. Acho que está excelente, eu adorei. Podes depois escolher device e depois aqui então depois o formulário ou a box que é colocada para o trigger é exatamente igual a antes, mas
esta escolha de trigger está muito mais intuitiva, com descrições e muito melhor organizada. E podes reparar que quando eu escolhi um trigger desapareceu a descrição, que é para isto também não ficar muito atulhado de informação. Ou seja, tu tens a descrição até escolher o primeiro trigger e depois aquilo desaparece, porque em teoria se já o escolheste já sabes o que é que um trigger é. Está super bem pensado. Ok, vamos já então passar às condições e às ações. Tens na mesma as descrições aqui e depois a parte fixe. De certeza que tu já deste conta é que há aqui então dois botões onde antes só havia um e tinhas todas as condições aqui listadas. Agora tens só mesmo a parte das condições simples, Device, Entity, Time, Location e depois podes adicionar então aqui Building Block e podes ir direto aos Building Blocks que são no fundo as condições compostas ou mais complexas. Tens as duas ou umas múltiplas condições têm todas que ser verdade para esta condição ser verdade. Tens o not, que é a negação da condição que tu defines, só se for invertida é que passa. E tens o or, que é uma delas, basta uma delas ser a verdade para então a condição como um todo ser verdade. Estes building blocks são então as partes mais complexas que tu depois usas para criar múltiplas condições. E depois escolhes aqui as condições. Um pormenor interessante, eu acho que eles pensaram em tudo. Um pormenor interessante é que se fizeres o search aqui, ele vai fazer search nos dois, porque tens os building blocks também incluídos nas conditions. E, por exemplo, se eu pesquisar por add, eu tenho aqui. Isto faz com que eu não tenha que estar a pensar, tenho que clicar no building block, tenho que clicar no condition. O utilizador avançado chega, faz add condition, add, escolhe a condition, faz mais e segue viagem. Para os utilizadores mais simples é útil ter esta separação porque muito provavelmente vão, na maior parte das automações, evitar esta parte dos building blocks porque vão fazer coisas relativamente mais simples em termos de condições. Mas a melhor parte é a parte das ações, porque de antes era realmente aqui que estava a maior confusão para quem estava a começar, porque normalmente uma ação pode ser ligar uma luz, desligar uma fan ou qualquer coisa assim, e o que tu tinhas era um call service à cabeça, que depois ias preencher. Mas quando fazias add action aqui tinhas uma coisa horrível que era um call service que era normalmente o que os utilizadores iniciais iam sempre chamar, que era para fazer uma ação sobre uma lâmpada ou o que fosse. Se reparares o call service aqui no Deployment Tools, podes ver que os services que tu fazes call service normalmente têm, por exemplo, se for uma lâmpada, começam com o domínio que é light e depois a ação toggle. E portanto o que eles fizeram foi colocaram este light como o primeiro nível e depois podes escolher então a ação. Isto é muito mais intuitivo, porque tu sabes que a tua ação vai ser relacionada com uma luz. Eu quero ligar uma luz, então vês aqui Add Actions e tens aqui luz. E portanto, partes logo com o filtro daquilo que tu queres fazer em cima de que tipo de entidade. Portanto, Light e depois podes escolher então o Toggle, Turn Off ou Turn On. Está espetacular. Mais uma vez, podes fazer o On aqui e tens todas mas se fizeres Turn On, vais ter o filtro com todas as ações que ligam qualquer coisa. Portanto, podes dizer logo Light Turn On e tens logo aqui então exatamente a mesma box que tinhas antes, mas a seleção então muito mais fácil de fazer. Aquilo que também acontece é, isto é filtrado pelo tipo de entidades que a tua instância em determinada altura tem. Por isso, isto só me aparece aqui cover porque eu tenho covers e portanto ele disponibiliza-me esta ação. Senão, não me aparecia. E isto permite que a complexidade do Home Assistant vá acompanhando também o número e a quantidade de dispositivos que o utilizador vai adicionando. Em princípio, se tiveres muitos dispositivos de diferentes tipos, então também já estás a utilizar o Home Assistant há mais tempo, como é, por exemplo, o meu caso, tem aqui bastantes. Se não tiveres, então ele começa muito simples e nem sequer te dá a possibilidade de definir as ações para coisas que tu não tens. O que não faria sentido, mas era o que acontecia antes. Aqui também tens então os building blocks com coisas mais complexas, que é a maior parte da lista das coisas que havia na Add Action anterior, da versão anterior. Porque, como te disse, agora o Add Action tem basicamente o Call Service, mas distribuído e organizado de uma forma muito mais intuitiva, e depois quase tudo o resto está então neste Add Building Block. Podes fazer Run in Parallel, Repeat, If, Then, Condition, Choose. Portanto, provavelmente um user que está a dar os primeiros passos não vai muito para aqui, a não ser que já tenha passado a fase inicial, então já começa a explorar um bocadinho mais coisas mais complexas e ações mais completas. Eu acho que está espetacular. Eu fiquei mesmo entusiasmado com isto. Acho que é mesmo um passo na direção certa. E eu apetece perguntar, como é que isto não estava feito assim antes? Como é que nós vivíamos com aquelas drop-downs com 15 coisas e tu querias ligar uma luz e não sabias o que escolher, porque o que tinhas ali era um call service pouco intuitivo.
Há aqui ainda uma separação importante, que é no Add Actions, vais ter então aqui os devices, ou seja, tu podes começar de uma forma genérica e depois escolher os devices, uma ação sobre um device, ou podes logo ir ao tipo de device. E tens também aqui em baixo depois os Other Actions, que vão ter aquilo que as integrações adicionam depois em termos de ações. Por exemplo, eu tenho aqui um Google Cast, tenho, por exemplo, MQTT, portanto, se eu não tiver nenhum dispositivo MQTT e não tiver a integração da MQTT instalada, ele não vai aparecer aqui. Ou então tenho, por exemplo, um Telegram Bot, também é uma integração. Tenho estas coisas, ou a Xiaomi Gateway vai permitir aqui uma série de ações só porque eu tenho essa integração. Isso está agora condensado dentro deste Other Actions. E podes mais uma vez pesquisar. Se eu for aqui a Xiaomi, tenho logo todas as ações que estão referentes a essa integração. Super simples. Outra das grandes novidades vem na parte da To-Do List. Eu também ainda não utilizo esta To-Do List. Existem alguns exemplos de coisas que tu podes fazer com esta To-Do List. A Shopping List, uma lista de to-dos, de ações que queres cumprir no teu dia-a-dia, depois vais monitorizando o tracking. Isto integra então com outras aplicações de To-Do Lists como o Google Tasks ou a outra, não me lembro do nome. Mas outra coisa que podes fazer é utilizar listas para auxiliar também nas tuas automações. Durante a live de apresentação desta release eles deram algumas sugestões. Por exemplo, JLo tem uma automação em que se ele estiver em casa e, por exemplo, houver alguma notificação que o Home Assistant lhe queira entregar, por exemplo, a máquina de lavar roupa acabou de lavar, é preciso ir tirar a roupa. Se ele estiver em casa, recebe no imediato. Se não tiver, ele vai acumulando estas notificações todas ao longo do dia numa to-do list. E depois, quando ele entra em casa, recebe todas as notificações e eventualmente até pode fazer uma coisa engraçada com, por exemplo, uma Echo Dot, poder dizer-lhe em voz alta todas as notificações e ler-lhe mal ele entra na porta de casa. Tem um Echo Show à entrada no wall que vai dizendo: olá, bem-vindo, estas são as notificações que tens para ti. Chegou o correio, a lista, a roupa está pronta para retirar da máquina, precisas de esvaziar o lixo do aspirador porque ele ficou cheio e usas então as listas para ir acumulando essas notificações e uma vez entregues apagas tudo. É um bom use case, eu acho que vou tentar implementá-lo. Aquilo que nesta release agora acrescentaram foi um edit com, podes pôr descrição e depois podes pôr uma due date, podes pôr data e hora, por exemplo, amanhã às 10 da manhã e fazer save item, e aquilo que aparece depois aqui é o tempo relativo à data de hoje, portanto à data corrente. Se isto for no futuro, aparece assim. Se isto, imagina que isto era no passado, a due date disto foi ontem às 10, então a descrição podes pôr já foi, ou podes pôr aqui um endereço, também funciona. Deixa eu ver se funciona. Funciona, tá vendo? E aparece a laranja porque o due date já passou, portanto já estás em falta com este item. Podes clicar e ele vai abrir o Google, portanto vai abrir o endereço numa nova tab e assim podes pôr mais detalhes para algum lado. Eu acho que é bastante útil. Outra coisa que pode parecer um pormenor, mas nós geeks adoramos, é poderes então editar estas listas sem precisar do rato. Podes editar, teste, e depois fazes save, e se fizeres, tens as setas e podes andar para cima e para baixo, fazes enter, vais estar logo a editar o nome, fazes Massage 2, enter, fazes com as setas novamente, editas, morangos fresquinhos, e podes depois tab e dar uma descrição, mesmo fresquinhos, ou dás enter, se quiseres, não, isto afinal está bem, ESC, sais, e portanto há uma navegação intuitiva, e acho que o espaço marca a tarefa como dano, exatamente, se fizeres outra vez, ela volta a ficar ativa, portanto há uma navegação com o teclado que é super fixe de fazer, que, by the way, eles também voltaram a referir e eu vou deixar-te aqui também como bónus. Se tu quiseres então com o E podes navegar logo para uma ação, por exemplo este assine e ele abre-te logo, podes depois com o ESC, e depois com o C podes fazer um comando, por exemplo, eu normalmente faço ou reloads ou restart, e depois faço tab e dou enter e ele vai me perguntar se eu quero, eu vou dizer cancel. Aquilo que podes ainda fazer é o M, que te dá um atalho. Por exemplo, se eu vier aqui à página de automações, fizer M, ele abre-te aqui este link que no fundo
vai ser um link que, se alguém correr na sua instância, vai abrir exatamente a mesma página. Por isso é útil se estiveres a dar suporte a alguém, dizes, olha, vai aqui este link e sabes que ele vai abrir a página do Home Assistant nas automações. Também podes dizer, olha, instala, por exemplo, este add-on. Vens aqui ao teu e dizes, olha, quero que alguém instale este terminal NSSH, faço M, e depois vais dar então este URL à pessoa. Se ela tiver, vai abrir a página, se não tiver, vai-lhe perguntar se quer instalar. São só atalhos de keyboard que eu uso bastante, mas que, como voltaram a falar, eu achei que era boa ideia mostrar-te. Tens aí uma nova entidade, válvula, que pode ser usada então para gás, waterline, para radiadores. A Shelly, por exemplo, tem uma válvula, um dispositivo que te permite, então, de forma inteligente, controlar o nível dos teus radiadores de aquecimento e, portanto, depois podes expor isto com esta nova entidade. Podes agora mudar. Eu confesso que eu ainda não utilizei muito estes termostatos, estas novas cartas de termostato, tão bonitas, sim senhor, mas eu ainda não utilizei muito, por isso não te consigo dar grandes detalhes. Mas eles dizem que podes trocar o current com o target. Isso deve ser fixe, mas não sei, tenho que explorar esta carta. Ainda nas cartas vais ter então a opção de adicionar ações para os updates que te apareçam. Podes então criar aqui um dashboard de administração onde colocas todos os updates como tile cards e depois existem features novas que são botões de ação. Para quem não sabe o que eu estou a falar, o tile é uma nova carta, por exemplo, podes ver estas 3 são tiles e quando tu escolhes, deixa-me só fazer aqui add card, por exemplo, escolhes aqui um tile e vais escolher a entidade que queres controlar, por exemplo, uma ceiling light aqui do WC, ou este update do WC que não aparece. Tens aqui para todos os updates agora uma feature que podes adicionar, que é o Update Actions, e que te vai dar então estas duas opções. A Style, imagina que tu tens o exercício mais comum, é tu pôs entidades que são toggable e portanto podem fazer on-off. Portanto, se tu clicares em cima do nome vai-te aparecer o mais info, mas se clicares no ícone ela vai fazer a ligação e, por exemplo, para lâmpadas que tu consigas controlar a intensidade, que é o caso desta, tens então depois esta feature aqui disponível que te adiciona esta barra para controlar a intensidade da lâmpada. Para lâmpadas que podes, por exemplo, controlar a cor, porque são RGB, vai aparecer aqui outra feature, vai-te pôr outra barra para escolheres o RGB. E, portanto, estas features são add-ons em cima da mesma carta que são adaptáveis às funcionalidades da entidade que tu escolheste aqui em cima. E depois tens outras coisas, manipular a aparência, pôr um ícone ou outro ícone, definir custom actions, ou seja, ações que tu queres que aconteçam, não as default. Agora, para as cartas de update, por exemplo, podes ver que eu tenho aqui um botão que tem um update, portanto a única coisa que eu tive que fazer foi adicionar uma tile para esta entidade de update e depois adicionar a feature com o update action. E agora posso simplesmente fazer install aqui e ele vai tentar fazer o install do update, ou posso clicar aqui para dizer eu não quero este update, esquece, ignora. E depois podes sempre vir fazer clear o skip e ele volta a estar disponível para fazer a instalação. É só atalhos com 2 botõezinhos aqui. Foi isso que apareceu de novo nesta release. Tens outras alterações mais pequenas, tens algumas integrações que foram então adicionadas, uma lista bastante grande. Passa pela Release Notes também para ver se há breaking changes. Eu saliento apenas este long time shutdown bug fixed. Isto é então o trigger, quando o Home Assistant vai abaixo, vai desligar, antes lança este trigger que pode servir para correr automações, por exemplo, para mandares a notificação para o teu telemóvel, a avisar, ei, o Home Assistant vai-se desligar, por algum motivo que tu podes não estar à espera. Isto tinha um bug antigo e agora, pelos vistos, já funciona. Bom, nada como testar, não é? E assim aproveitamos e fazemos também as novas automações. Vemos aqui o UI, portanto, add trigger, vou pôr Home Assistant, e tens aqui o shutdown, e depois then do o quê? Send notification via mobile, aqui, mensagem, Home Assistant down, warning, ok, title, exatamente o mesmo, save, new Home Assistant temp, Home Assistant down, save, agora vamos mandar o Home Assistant com o escambau, comandos, restart, e agora, olha, foi triggered. Ei! Pumba! Home Assistant down. Warning. Portanto, funciona. É verdade, o bug foi corrigido. E pronto, foram estas então as novidades. E eu gosto quando é normalmente em GUI, quando coloca as coisas muito intuitivas, porque pá, mostra a esta malta que está à espera para arrancar que
É agora, é o momento, está tudo super intuitivo e vais mesmo conseguir fazer as tuas automações de forma bastante mais simples agora com esta nova versão. Eu volto no próximo vídeo, provavelmente com o review destes 2 switches que a Sonoff mandou e já sabes, subscreve então o Patreon para te habilitares a ganhar no final de janeiro este Echo Dot e este Switch. 2 produtos, se calhar até ao final do mês eu ainda ponho outro, mas eu vou anunciar ou na community, no YouTube, ou então no próprio Patreon, faça um post, ou então mesmo nos próximos vídeos de janeiro. Fica atento. Um abraço, mano.